Guerras Médicas, Guerra do Peloponeso e Império Macedônico. Guerras Médicas, de 490 a 451 a.C. Quando os governantes do Império Persa decidiram ocupar as colônias gregas na Jônia, uma região da Ásia Menor, especialmente a colônia de Mileto, tiveram início uma série de confrontos entre gregos e persas que ficaram conhecidos como Guerras Médicas. A origem desse nome se deve ao fato de que os gregos chamavam os persas de medos. Primeira Guerra Médica, ano de 490 a.C. Quando Dário, rei dos persas, decidiu invadir a Ásia Menor, entrou em confronto com os gregos na Batalha de Maratona. Mesmo em maior número, os persas foram derrotados. Alguns dizem que eram 250 mil soldados persas contra apenas 10 mil gregos. Outros dizem que eram 50 mil persas. Um soldado grego de nome Fidípides correu uma longa distância para a cidade de Atenas para dar notícia da vitória e morreu de um ataque cardíaco devido ao esforço da corrida. Em homenagem a esse episódio, ainda hoje existe uma modalidade de corrida de resistência com o nome de maratona. Segunda Guerra Médica, 480 a.C. O novo rei da Pérsia, Xerxes, filho de Dário, decide continuar a guerra contra os gregos. Inicialmente, houve a Batalha das Termópilas, onde os persas venceram os espartanos chefiados por Leônidas, que, contando com apenas 300 soldados de seu povo, apoiados por 700 tércios e 400 tebanos, resistiram por 7 dias, sendo 3 dias de batalha. Os historiadores da época dizem que eles contiveram, nesses 7 dias, cerca de 250 mil persas. Depois dessa vitória, os persas cruzaram a Beócia e chegaram a Atenas, mas os moradores haviam se retirado. Os dois povos se encontram novamente em combate na Batalha de Salamina, vencida pelos gregos, então liderado pelo general Temístocles. No ano seguinte, em 469 a.C., na Batalha de Plateias, os gregos, liderados pelo general espartano Pausânias, venceram os persas, que estavam em mau número e eram comandados pelo general Mardônio. Conflitos entre os dois povos continuaram até o ano de 451 a.C., quando foi assinada a Paz de Cálias, que deu autonomia para as colônias gregas na Ásia Menor, proibiu os navios persas no Mar Egeu e Atenas concordou em não interferir nos territórios persas da Ásia Menor, Egito, Chipre e Líbia. Para enfrentar os persas, o povo de Atenas decidiu unir as cidades-estados gregas na Liga de Delos, em 476 a.C. Guerra do Peloponeso, de 431 a 404 a.C. A hegemonia de Atenas na Liga de Delos fez com que a cidade se aproveitasse dos recursos da Liga para promover um desenvolvimento próprio, tornando-se uma cidade rica e culturalmente avançada. Ao mesmo tempo, seu regime político, a democracia, influenciava outras cidades-estado gregas a adotar o mesmo regime, apavorando as oligarquias de cidades onde elas ainda exerciam poder político, como Esparta e Corinto. Para enfrentar Atenas, apoiada por uma série de cidades da Liga de Delos, os espartanos formaram com seus aliados a Liga do Peloponeso. Em 431 a.C., movidos pela cidade de Corinto, os espartanos iniciaram a guerra contra Atenas e seus aliados. Além de Esparta e Corinto, eram contra os atenienses as cidades de Mégara e Tebas. Esse foi o maior confronto do mundo grego antigo. Enquanto Atenas possuía a melhor força dos mares, Esparta era melhor em terra. Devido a isso, quando os espartanos marcharam em direção a Atenas, seu governante, Péricles, ordenou que a população se refugiasse dentro de longas muralhas, para evitar o confronto terrestre e tentar uma vitória marítima, mas foi surpreendido por uma epidemia, a peste do Egito, em 430 a.C., que tirou a vida de um terço dos moradores da cidade, inclusive do próprio Péricles. Apesar disso, as lutas continuaram equilibradas até que, em 421 a.C., foi assinado o Tratado de Nícias, que estabelecia uma trégua. Em 415, os conflitos recomeçaram quando os atenienses são derrotados em Siracusa, na Magna Grécia. Esparta obtém apoio dos persas na Ásia Menor e consegue finalmente vencer os atenienses em diversas batalhas até a rendição de Atenas em 404 a.C. Império Macedônico. Após a vitória de Esparta na Guerra do Peloponeso, outra cidade grega disputa a hegemonia, Tebas. Os tebanos vencem os espartanos na Batalha de Leuctra em 371 a.C. Mas Tebas exerceu sua hegemonia por pouco tempo, pois, em 338 a.C., os gregos são derrotados pelos macedônios, liderados pelo rei Filipe II na Batalha de Queroneia. Os macedônios eram um povo que habitavam o norte da Grécia, falavam grego e viam a si mesmos como gregos. Sua hegemonia começa no reinado de Filipe II, quando este organiza seu exército, expulsa os invasores ilírios e depois partiu para a conquista da Grécia. A sua vitória representou o início de uma hegemonia macedônica sobre o mundo antigo, que se estenderá com o reinado de seu filho, Alexandre o Grande, também chamado de Alexandre Magno, e que foi educado por Aristóteles.
Felipe II foi assassinado em 336 a.C. e então Alexandre Magno assume o reino. Sob seu comando, os macedônios conquistam a Pérsia, a Fenícia, a Mesopotâmia, o Egito, a Palestina e estendem seu domínio até a Índia. Alexandre fundou várias cidades com o nome de Alexandria. Entre elas, a mais importante fica no Egito, local onde mandou construir a maior biblioteca da antiguidade, possuindo cerca de 600 mil volumes. Alexandre foi um político habilidoso, que respeitava as tradições dos povos conquistados e incentivou a troca cultural entre os gregos e os povos orientais. Essa mistura da cultura grega com a cultura dos povos orientais é chamada de helenismo e influenciou profundamente a história ocidental. Alexandre morreu jovem, com apenas 33 anos de idade. Após sua morte, o império fica dividido entre seus generais. Ptolomeu ficou com o Egito, Seleuco ficou com a Síria, a Mesopotâmia e a Pérsia, Antígono ficou com a Macedônia e a Grécia. O domínio macedônico permaneceu nesses territórios por cerca de 2 séculos. Nos séculos 2 e 1 a.C., os romanos conquistaram essas regiões.